Olá, olá, eu sou Danilo Delia e esse é o Descagem Direta Internacional, diretamente de Londres, na Inglaterra. Desculpem a ausência dos vídeos na semana passada, mas é que com a leitura diária de assuntos relacionados à pandemia e as coisas que aconteceram no Brasil, a minha saúde mental ficou bastante fragilizada e eu tive que dar um tempo aí até colocar as ideias no lugar de novo. Mas eu tô de volta para te dar as últimas notícias da situação aqui no Reino Unido. A semana que passou foi relativamente quieta. O primeiro-ministro Boris Johnson voltou na segunda-feira, dia 27 de abril, ao trabalho depois de passar um mês longe do gabinete por ter contraído o coronavírus. No seu discurso de retorno à nação, onde era muito esperado aí que ele desse algum sinal para que o relaxamento da quarentena no Reino Unido começasse, o primeiro-ministro frustrou as expectativas ao afirmar que, apesar de estarmos passando o pico, ainda necessitamos continuar com o período de precaução. Ele afirmou também que não irá permitir que pressões influenciem a abertura prematura do lockdown. O primeiro-ministro também parece estar bastante preocupado com uma segunda onda de infecções, portanto, ainda não temos nenhuma data oficial sobre a saída da quarentena, apenas que ela foi estendida por mais 3 semanas na semana passada. Mais notícias sobre isso provavelmente devem surgir no final dessa semana ou no mais tardar na próxima. Tivemos muitas especulações também na semana passada no método de relaxamento da quarentena. Nessas especulações, um esqueleto de plano foi apresentado por alguns ministros e ele se basearia em um relaxamento em 3 fases. Na proposta, na primeira fase, a vermelha, algumas restrições seriam levantadas já no dia 11 de maio. Nesta fase seriam reabertas as pequenas lojas e negócios, serviços como creches e cabeleireiros. As viagens de transporte público continuariam a ser feitas apenas para o essencial e as escolas começariam a reabrir em meio período, começando pelo ensino primário. Na segunda fase, a amarela, programada para o dia 25 de maio, companhias com menos de 50 pessoas também poderiam recomeçar o trabalho presencial. O secundário voltaria às aulas juntamente com o restante dos alunos, mas ainda respeitando as medidas de distanciamento social. Os restaurantes também voltariam a abrir, mas com medidas para evitar o contato entre clientes. E as limitações de viagens do transporte público seriam retiradas, condicionadas ao público continuar usando as máscaras de proteção. A terceira fase, a verde, e a última, veria a partir do dia 15 de junho, centros desportivos, academias, ginásios, pubs e cinemas reabrirem as portas. Academias seriam condicionadas à higienização constante para poderem funcionar. Pubs também teriam algumas restrições para o seu funcionamento. Na fase verde, também veríamos casamentos e funerais com grandes quantidades de pessoas serem liberados, e as máscaras continuariam a serem usadas no transporte público até o que o governo diga algo diferente. Como vocês puderam escutar, membros do governo estão estudando aí a melhor maneira da quarentena ser levantada, uma vez que nada ainda foi confirmado pelo governo. Mas já é praticamente certo que teremos um relaxamento da quarentena de forma faseada e que as nossas vidas, sem a descoberta de uma vacina ou tratamento eficiente, irá ser afetada pela pandemia pelo menos até o ano que vem. Atualmente, as mortes diárias por coronavírus estão oscilando muito no Reino Unido. No dia 27 de abril, tivemos 360 mortes registradas, mas houve um pulo para 633 no dia 28. Chegamos ao assustador número total de 21.092 fatalidades e 157.149 infectados. Mesmo assim, algumas matérias na imprensa consideram que esse número é 35% maior que o divulgado, pois o cálculo do governo registra apenas mortes hospitalares. Isso significa que os relatórios diários não incluem os falecimentos em casas de asilos e na comunidade. Por isso, a pressão começa a subir de tom contra o governo, uma vez que a meta prometida de 100 mil testes por dia ainda não foi atingida e o relatório sobre a evolução da testagem foi adiado para a semana que vem, o que muitos estão considerando aí uma manobra do governo para ganhar algum tempo diante do fracasso no cumprimento da meta prometida. Infelizmente, mais de 100 profissionais de saúde já perderam as suas vidas no combate ao vírus desde o começo da pandemia.
o governo já anunciou uma compensação financeira automática de 60 mil libras para as famílias desses profissionais. E como tudo sempre pode piorar, alertas desanimadores sobre uma alta em fatalidades de crianças menores de 10 anos, com uma doença que pode estar relacionada com o surto de coronavírus. A doença Kawasaki, uma rara síndrome inflamatória que consiste em inflamações, irritações e inchaços generalizados, podendo atingir também as artérias coronárias em casos mais graves, parece estar sendo potencializada pelo surto de Covid-19. O alerta foi feito pelo ministro de Relações Exteriores, Matt Hancock, que foi informado por médicos especialistas da Itália e do Reino Unido. Os médicos pedem que os pais mantenham observação nas crianças e procurem os serviços de saúde se os sintomas como irritações na pele, inchaços, febre e vermelhidão forem constatados. Agora, também há espaço para as façanhas incríveis nessa pandemia. O ex-capitão Tom Moore, de 99 anos, combatente veterano na Segunda Guerra Mundial, conseguiu arrecadar 29 milhões para o NHS do Reino Unido. Sim, eu disse 29 milhões. Sua história começou com a intenção de arrecadar a humilde quantia de 1.000 libras para o NHS, completando 100 voltas em seu jardim. Uma vez que a sua história foi contada pela mídia, os doadores inundaram o capitão com doações. A sua façanha foi tão considerável que foi citada como um exemplo pelo primeiro-ministro no seu último pronunciamento. No lado da economia, o ministro da Economia afirmou que 1 em 4 negócios do Reino Unido deixou de funcionar e aproximadamente mais de 4 milhões de pessoas foram colocadas aí na licença especial, o furlough. O ministro também afirmou que o governo está lançando, em parceria com bancos, já na próxima segunda-feira, um microcrédito para empresas de até 50 mil libras, totalmente assegurado pelo governo. O empréstimo aí servirá para manter os negócios operando, uma vez que o isolamento social e as limitações a negócios vão perdurar, de alguma forma, até o final do ano. Em outra frente, o primeiro-ministro Boris Johnson alertou também que as negociações para o acordo final com a União Europeia sobre o Brexit e o mercado comum estão caminhando para o fracasso, o que poderia ser aí um fator adicional ao drama econômico que o Reino Unido irá enfrentar após a pandemia. Alguns órgãos monetários internacionais também falam aí numa retração de 4 a 5,5% na economia, o que pode significar a maior recessão do país nos últimos 50 anos. A polícia também comunicou que já foram emitidas mais de 3 mil multas por violações da quarentena. Com as temperaturas elevadas e com a inquietação das pessoas trancadas dentro de casa, depois de um mês de lockdown, a polícia avisa que mais do que nunca a população tem que ficar em casa. Os supermercados estão operando normalmente, mas todo o varejo não essencial continua fechado até segunda ordem. A vida parece se adaptar aos novos padrões de comportamento de distanciamento social. Já vemos, por exemplo, de maneira generalizada, adesivos com a indicação de distância no chão de estabelecimentos, produtos para higienização de mão e de carrinhos ou cestinhas na porta dos supermercados, cartazes educativos, limitações de quantidade de pessoas por metro quadrado em ambientes fechados, uma fiscalização ostensiva e educacional da polícia e entre outras medidas que começam a fazer parte desse cotidiano. Então, gente, esses foram os últimos updates aqui do Reino Unido. Nós teremos mais 3 semanas de quarentena pela frente, então vamos ter paciência. Lembrando que todos os links das notícias que eu relatei aqui estão na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar aí mais no conteúdo. Agora me dá aquela força e compartilha, dá um like e assina o canal. Meu nome é Danilo Delia e esse foi mais um Descagem Direta Internacional, diretamente de Londres, na Inglaterra. Tchau!